E a cell é a mesma função do acel, que é esse aqui, só que em relação ao eixo Y, ou seja, se ele vai para cima, se ele vai acelerar para baixo, enfim, você pode determinar aqui do jeito que você quiser. Também não costumo utilizar esse parâmetro. Deixa eu ver outro parâmetro aqui que é essencial também. Ground velocity também é bastante utilizado, que é basicamente a distância que o seu inimigo vai sofrer ao ser atingido pelo projétil. Por exemplo, eu lancei um projétil, aí se atingir o oponente, se eu colocar aqui, por exemplo, menos 20, ele vai ser distanciado para trás, vai ser empurrado para trás. Assim que o projétil atingir ele, ele vai ser empurrado para trás. Se eu colocar aqui, alterar aqui no Y menos 35, ele vai ser jogado para cima, certo? Ele vai ser lançado para cima e depois ele cai normalmente aí na arena. Não vai cair no chão, ficar deitado. Ele vai cair e conseguir usar os poderes normalmente, beleza? Então vocês podem estar dando o parâmetro de x e de y aqui do Ground Velocity. Normalmente eu coloco menos 4 por padrão e coloco menos 1 ou menos 2. Assim dá só um efeitozinho assim dele sofrendo impacto. Bom, esses aqui eu não costumo utilizar. Deixa eu ver aqui outro importante aqui. Esses três aqui são mais ou menos importantes, mas eu vou deixar para outra videoaula. Esse Sprite Priority funciona basicamente com a mesma ideia daquele Project Speed Priority, certo? Que é a prioridade do sprite. Deixa eu ver aqui, vou apagar esses aqui. Esse aqui é se o seu projeto ele vai virar ou não, certo? Esses facing aqui vocês podem estar testando entre 0, 1 e menos 1. P1 está tendo e P2 está tendo. Você pode enviar tanto o seu player quanto o player do oponente para um determinado state def assim que o projétil atingir ele. Por exemplo, se eu colocar aqui em P2 está tendo, colocar 2000, o que é que vai acontecer? Quando o meu projétil for lançado e atingir o oponente ele vai para o state def dele 2000, número 2000. Por exemplo, eu quero causar uma transformação no meu oponente quando o projétil atingir. Eu quero que assim que o gelo atinja nele, ele se transforme em uma barra de gelo. Aí eu posso colocar o state def lá do oponente 2000, posso colocar uma animação de gelo dessa barra de gelo. Aí quando ele for atingido por esse projétil aqui, ele vai para o state def 2000, beleza? Geralmente também não utilizo esses dois parâmetros. E esse P1 é em relação ao meu state def. É para onde eu vou ao atingir o oponente. Eu vou apagar aqui. Esses aqui eu também não costumo utilizar. Esse fall é se ele vai cair ou não. Por padrão é 0, ou seja, não cai ao atingir o oponente. Mas se tiver 1, quando o projétil atingir, ele vai cair no chão. Vai sofrer o dano que ele deve sofrer, vai acontecer esses aqui, ele vai ser empurrado e tal, e depois ele vai cair no chão. Aí depois vai ser necessário se levantar para continuar a luta aí, se ele não estiver morto. Aqui são em relação, todos esses parâmetros aqui são em relação a ele caindo também. É em relação à velocidade, à recuperação, o tempo de recuperação, o damage que ele vai receber ao tiver caindo, que no caso é esse aqui. Aqui é em relação a ele caindo no ar, se ele pode cair ou não ao ser atingido no ar, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Se eu quisesse colocar para 1 aqui e 0 aqui, o que é que vai acontecer? Se ele for atingido normal, no chão, ele não vai cair. Mas se ele estiver pulando e for atingido no ar por esse projétil, aí ele cai, certo? Então, é basicamente isso. Aqui é a velocidade que vai acontecer quando ele estiver em direção, certo? Caindo. Deixa eu apagar esses outros aqui, que eu também não costumo utilizar. E não são tão importantes. Esse aqui é se ele vai poder morrer por esse projétil ou não. Por padrão, obviamente, todos vai estar 1. Mas se você colocar 0, ele vai tirar o dano que é para tirar, que é esse 40. Só que se ele chegar, se o seu inimigo ele tiver menos de 40, vamos supor que tenha 35 de vida e atinja por esse projétil, ele vai ficar com 1 de HP. Mas ele não vai morrer, não por esse projétil. Se ele tiver 0 aqui, ele não vai ser possível matar o oponente utilizando esse projétil. Vai tirar o dano até ele ficar com 1 de HP e depois de 1 de HP ele não perde mais nenhuma vida. Só se ele recuperar, aí sim ele vai perder, mas sempre vai manter 1 ali.